A paz do Senhor. Eu estava lembrando hoje do versículo 8 do capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, quando Jesus falou: recebereis poder quando vir o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas, quando foi escrita a Bíblia no original, no grego, essa palavra estava escrita em: vocês vão ser meus mártires. E foi traduzido para o português como testemunhas. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês vão me servir até as últimas consequências. Se for preciso, até vocês vão ter que dar as vossas vidas por mim, para não negar o meu nome, para não deixar de me servir. E quando nós vamos ver a história da igreja, na igreja primitiva principalmente, os apóstolos, né, os 12 apóstolos, todos eles foram martirizados. Todos foram martirizados, exceto João. Os cristãos da igreja primitiva, muitos deles foram devorados pelas feras. O Império Romano martirizava essas pessoas, julgava-as pelas feras. Muitos foram decapitados, outros foram banhados em piches e pendurados num poste atado fogo para iluminar a cidade. E eles não negaram Jesus, porque eles sabiam que não podiam. Se eles negassem Jesus, eles não passariam pelo sofrimento de ser martirizado, mas eles iam ter que, na eternidade, sofrer eternamente no inferno. Por isso que eles não negavam Jesus. Mas o que deu força para essas pessoas que serviam a Jesus enfrentar a morte foi o poder do Espírito Santo de Deus que estavam neles. Nem todos que servem a Jesus vão ser martirizados, mas a pessoa que serve a Jesus, ela tem que fazer um compromisso com Jesus ao ponto de, se for necessário, ela dar a sua própria vida por Jesus, para permanecer servindo a Jesus. E isso que aconteceu. Mas, como eu já falei, não é pela coragem humana. Humanamente as pessoas desistiriam desse desafio, né? É o Espírito Santo de Deus que dá poder para a pessoa resistir até as últimas consequências. Então, a necessidade de quem não aceitou Jesus ainda aceitar, e quem já é evangélico, é cristão, mas não teve uma conversão genuína, não teve a experiência do novo nascimento, não, isso significa que o Espírito Santo ainda não está na pessoa, e ela não tem poder para vencer as lutas, até as dificuldades, a perseguição, até as últimas consequências. Por isso é necessário fazer uma entrega total para Jesus, porque o Espírito Santo só entra na pessoa quando a pessoa se entrega totalmente para Jesus, sem reservas, sem limites, sem medo. Com relação a esse assunto, eu estava lembrando de uma história que ilustra muito bem essa mensagem de Jesus. Que eu estava lendo sobre uma história que estava falando sobre
aquele prato, né, o bife a cavalo, que é um bife, né, com ovo frito por cima. O nome desse prato é bife a cavalo. Então, alguém fez a aplicação, né, ilustrou que sobre quem é envolvido e quem é comprometido. No caso do bife a cavalo, a vaca, né, o boi, ou o terneiro, ou o bezerro, ele se comprometeu porque ele deu a vida dele para ser feito esse alimento. Agora, a galinha só se envolveu, né, porque ela botou o ovo ali e vazou. Só se envolveu. Então, existe esse tipo de pessoas hoje em dia, e nós devemos fazer uma análise, cada um deve analisar a si mesmo, né? Porque só nós e Deus conhecemos o nosso interior. Nós estamos comprometidos com Jesus ou apenas envolvidos? Quem está comprometido está disposto a servir Jesus até as últimas consequências. Mas não se preocupe, porque independente do que tu vai passar nessa vida, o Espírito Santo vai estar com você para te dar força. Mas você tem que ter a convicção que o Espírito Santo está com você. Se você tem dúvida disso, busque a presença dele, que ele está querendo entrar na tua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito Santo ele está toda hora falando conosco de alguma forma para entrar em nós, para nos dar poder. Basta que nós damos atenção para ele, paramos um pouco e começamos perceber a voz dele e fazer a vontade dele. Valeu, Pai do Senhor.